Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou Wilson Marques, Filosofia Instantânea. Então vamos dar prosseguimento à Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire. Nós fizemos aí duas. Existe o diálogo de Paulo Freire e o domínio. Então tem aí pessoas que tem o trabalho de configurar a sociedade. Como você configura a sua casa, como você configura seu jardim, como você determina algumas questões em sua vida. Existem pessoas dedicadas a poderem controlar a sociedade. Existem alguns elementos que nós podemos identificar dessas pessoas. Esses elementos, eles aí tem uma parceria. Tem uma parceria da religião, tem uma parceria das universidades, tem uma parceria das empresas, tem uma parceria dos bancos, os times de futebol, as grandes empresas. A questão em Paulo Freire, houve um mito em torno de Paulo Freire, porque Paulo Freire naturalmente pode-se perceber um esquema marxista. E muitas pessoas não gostam desse esquema marxista em virtude de algumas informações que nós conhecemos de Karl Marx. O socialismo, ele é interessante entendermos que em si não existe uma ideia ruim. Um revólver, ele é ruim. Uma faca, ela é ruim. Se você estiver na savana e for surpreendido por um leão, um revólver ajudaria muito, concorda? E se fosse um facão em sua mão e tivesse uma cobra andando pelo chão, ajudaria ou não? Então, como, segundo Paulo Freire, nós vamos dedicar o número 3, né? Nós vamos tentar aí encerrar essa obra hoje. Então, o número 3 nós podemos mudar essa situação, nós podemos editar. Como você edita uma imagem no seu Photoshop, nós podemos editar as nossas vidas. Essa é a terceira ideia. Então, diálogo de Paulo Freire, que é uma construção humana, e uma construção de mais de uma pessoa humana, e uma construção que tem a finalidade de transformar o mundo.
como você, quando chega em um lote, fala assim, eu vou fazer aqui minha casa. Então essa é a ideia. Então, agora nós vamos entender como essas pessoas do controle. Quem são essas pessoas? Existe um ser humano atrás das decisões que acontecem nos nossos dias. E eu dei o exemplo da educação bancária. A educação bancária, o maior problema que ela oferece é que ela é cogente. É assim, faça isso. Isso é certo. Essa é a norma. Isso é a justiça. Então, aí nós podemos entender a educação bancária tem esse resultado. Algumas pessoas mandando, outras pessoas obedecendo. E qual que é, o que o sistema, vamos chamar de sistema, esse entendimento dos donos das grandes empresas, de quem assina a cédula, porque alguém assina a cédula de real. Alguém controla o capital americano. Uma pessoa humana. Então, isso é o que nós chamamos de sistema. Muitas pessoas têm dificuldade de identificar o sistema. O que o sistema faz para poder manter o sistema? Isso é a teoria de campo de Albert Einstein. O sistema, ele faz assim. Quem está embaixo, eu vou procurar depois eu tenho uma pirâmide muito ilustrativa que tem essa narrativa aí do sistema. Então, quem está embaixo não vai subir. E tem o objetivo de subir. Nunca consegue. Mas quando acontece um milagre, quem está embaixo sobe de nível. Ele não quer mais mudar o sistema. Ele queria ele tinha um interesse na Hilux. Agora ele comprou a Hilux. Então, para que ele vai mudar o sistema agora que ele está com a Hilux? Ele ganhou lá no Teleton, no Totobola, na Mega Sena. Ele ganhou no programa do Gugu. Para que ele vai mudar o sistema? Ele não tem mais interesse, objetivo de mudar o sistema. Então, assim o sistema se mantém. Nós podemos ver isso na escravidão. Existem vários casos de escravos que, após ele se libertar, ele decidiu, funcionava assim, ele adquiriu vários escravos, né? Nós temos isso. Após ele se libertou, agora ele adquiriu vários escravos, né? Ele era escravo, ele não concordava, ele apanhava, alguma coisa aconteceu, não sei o que. Aí ele se tornou agora dono de escravos. Você pode perceber que é tão notório isso, né? Então, assim, nós vamos agora citar a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tinha escravos.
muitos escravos. Como pode ser essa igreja ou qualquer igreja? Como que uma igreja pode ser cristã? Que é justamente o contrário. Eu mesmo entrei num grupo de terraplanistas, o meu amigo me colocou no grupo. Aí tem lá algumas pessoas defendendo o terraplanismo e outras não. Eu fiz uns vídeos aí falando do terraplanismo. Como os terraplanistas eles não possuem argumentos, o que eles faziam? Eles me atacavam, né? Ah, quem é você? Ah, sua formação é de YouTube. Ah, você é nada. Ah, você é mesmo que aquela coisa do vaso. Então, assim, não teve um argumento, porque eu já deixei bem claro que eu não tenho a prova da Terra ser redonda, mas eu tenho a prova de que ela não é plana. Já falei isso, eles nem escutam. Por quê? Porque eles já sabem disso, mas eles estão... O que eles querem fazer? Querem brigar, balançar, gritar, bagunçar, enfim. Então, como nós podemos mudar isso? Porque esse é um exemplo. Que são lançadas ideias, o objetivo é sempre manter o povo desunido. Que seja com um time de futebol, que seja com uma ideia de uma terra plana. Enfim, esse é o objetivo. Então, como nós podemos mudar? A primeira hipótese de mudança é um grupo reunido que tenha a consciência do problema. Após a reunião desse grupo consciente, nós precisamos do projeto de mudança. Nós vamos substituir isso por quê? E a ideia da mudança, ela cabe perfeitamente na ideia apresentada no livro Liceu Polimático Brasileiro. É justamente a ideia do partido quântico. Não existem pessoas interessadas, porque as pessoas falam assim que estão interessadas até elas entenderem. Quando elas entendem, elas não têm interesse. Assim o sistema vai permanecer. Mas as pessoas são substituídas pelo óbito. E diante de cada um desses acontecimentos, vão sendo substituídas pessoas do controle dessa sociedade. Vai sendo substituído. Tudo bem? Bom, então, essa substituição, nós chegamos no ponto de entendimento e o que nós estabelecemos por entendimento é que é a ideia de Thomas Moros. Nós não precisamos assim, podemos entrar no detalhe sendo necessário, a explicitar a ideia aí de Thomas Moros, né? Porque Thomas Moros é a resposta a Maquiavel. Então Maquiavel ele estabelece aí tá bom? Maquiavel estabelece uma questão aí da natureza, ela ser duas questões que ele coloca como principal, que é a cobiça, né? O ser humano, né? Então a ambição
e o egoísmo, né? O ser humano, ele por natureza, ele pensa nele. É sempre assim, ele sempre é uma necessidade, inclusive. Então o Maquiavel, ele até abre uma... Maquiavel é como se fosse uma justificativa para a pessoa poder fazer o que ela faz, para ela poder fazer qualquer tipo de... para ela poder ser uma pessoa que venha prejudicar outras pessoas mesmo. Então é até ele abre assim, bom, então tem um argumento, né, para a pessoa. Aí surge essa ideia, cleptomaníaco, transtorno esquizotípico de personalidade, enfim. Mas o Thomas More responde. Thomas More, ele apresenta utopia. O utopia, muitos conhecem apenas pelo significado dicionarizado, mas em utopia, a ideia do socialismo é exatamente essa. Mas é só a ideia, como a ideia do Hitler. A ideia do Hitler é perfeita. Vamos purificar a humanidade. Mas a purificação dele era a seguinte: era um homicídio, ou melhor, perdão, foi um genocídio. Será que ele purificou? Quem morreu não teve mais nenhum defeito, né? Então, assim, essas teorias, e nós encontramos a diferença que você vai encontrar de um desses esses aí, Hitler, Lenin, esses aí todos, a diferença desse grupo para os que estão no controle hoje é que os que estão no controle hoje não têm o poder que esses tinham, e as pessoas não eram elas não eram assim, elas eram um pouquinho menos, elas eram um pouquinho, existia ali hoje a informação circula mais rápido. Então o nível de ingenuidade que tinha uma pessoa lá daquela época para hoje, né? Eu faço esse vídeo aqui, coloquei no YouTube, ele já está no mundo. Qualquer parte do grupo, qualquer um pode acessar essa mensagem. Então, como nós mudaremos? Nós temos aí aproximadamente uns 2 minutos para poder falar isso. Como? Reunindo um grupo. Esse grupo toma consciência do problema e toma consciência do projeto de mudança. Construímos junto esse projeto de mudança. A reunião desse grupo é a construção desse projeto. O projeto está pronto, aí começamos a aplicar. Quantas pessoas nós precisamos? Somente de 10 pessoas. Porque 10 pessoas, elas conhecem mais de 10 pessoas. Essas 10, cada uma pode persuadir 10 pessoas, aí são 100. E essas 100, cada uma pode persuadir 100 pessoas. E aí a famosa, o que todo mundo conhece por pirâmide. Então é essa a ideia. Vamos montar uma maçonaria, mas do bem. Por que maçonaria? Maçonaria apenas para dar um exemplo. Um grupo que se uniu, um conluio, né? Que se uniu, mas sabemos que esse grupo, a ideia dele não é o bem dele. Esse grupo pensa no bem de todos os seus integrantes, né? Muito obrigado a todos. Filosofia Instantânea, Wilson Marques.